Graça e paz. No meu devocional de ontem de manhã, o meu filho me perguntou: pai, aonde que fica o reino de Deus? Quando que o reino de Deus começa? Que dia que ele vai chegar? E se você tivesse que responder essa pergunta para alguém que te perguntasse, o que é que você diria? Onde é que fica o reino de Deus? Quando é que o reino de Deus vai chegar? O reino de Deus está no céu? Quando que ele começa? A Bíblia conta no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20, que quando perguntaram a Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com aparência visível. Quando Jesus citou a respeito do reino de Deus, Jesus deu o exemplo de um reino, porque era uma realidade muito próxima dos judeus. Eles viviam debaixo do governo do rei Herodes. Então eles tinham muito clara a visão de como que funcionava um governo de um rei. E o governo de um rei é um sistema que se estabelece em um determinado território, onde um monarca, uma única autoridade, estabelece o seu poder sobre todo aquele povo, tendo sido determinado um código moral, um código de leis, um código de condutas que regula a vida de todos eles. E dentro daquele espaço onde um rei governa, o rei, o soberano, ele é o único senhor. E os súditos são todos aqueles que o obedecem, aqueles que o servem. E um rei é aquele que providencia todo tipo de sustento, de provisão, de manutenção da vida nos limites do seu reinado. Um rei é aquele quem concede a moradia para as pessoas, é quem recolhe os tributos. Um rei é aquele que governa, é aquele que providencia o alimento, a água, o trabalho. O rei é a autoridade que provém a manutenção da vida para todas as pessoas. E Jesus usa esse exemplo como uma realidade muito próxima da mente que os judeus conseguiam conhecer e conceber. Só que eles não enxergavam a respeito de onde é o reino de Deus, que lugar é esse, quando que isso começa. E desde quando Jesus ele é apresentado como o Messias, João Batista já anunciou que todos deveriam arrepender-se porque já era chegado o reino de Deus. E Jesus, quando se apresenta também, ele diz que já havia sido chegado o reino de Deus. E a mensagem é que não necessariamente o espaço físico já havia sido demarcado, mas era que o rei já estava presente, que o governo, o monarca, ele já se fazia presente dentre as pessoas. E as pessoas tinham muito clara a figura do trono, do palácio do rei, e Jesus desconstruindo toda aquela realidade, o tempo todo Jesus apontava para o coração. Quando Jesus pregava, ele falava de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. O seu coração é a fonte mais importante da sua existência, da sua realidade. É dali que brotam os seus pensamentos, os seus sentimentos. Quando Jesus falava a respeito do reino de Deus, Jesus falava: a boca fala do que o coração está cheio. Você revela ao mundo aquilo que você pensa e que você sente. E quando ele advertiu os judeus, os fariseus, ele falou: como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do tesouro que há no seu coração, e o homem mau tira coisas más. Raça de víboras! Pois de toda palavra ociosa que vocês disserem, vocês haverão de dar conta no dia do juízo. E todas as vezes que Jesus se referia ao coração humano, ele fazia alusão ao trono onde Deus se assenta, ao lugar onde ele faria morada. Uma das últimas lições que ele deu aos discípulos às vésperas da sua ressurreição foi exatamente a respeito da perpétua morada do Pai. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não os deixo sós, vocês não estarão sós. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador, porque importa não mais que eu esteja vivo e fisicamente presente no meio de vocês, entre vocês, mas importa que eu faça morada dentro de vocês. O trono onde o rei se assenta é o coração do contrito e quebrantado. O trono onde o rei se assenta é exatamente no centro mais importante da sua existência, é no seu coração. É a partir dali que ele estabelece o governo. Quando Jesus ensina no Sermão da Montanha, ele faz a mesma coisa que Moisés fez no Monte Sinai. Só que, diferentemente de Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai, milênios antes de Jesus aparecer, Moisés subiu para receber de Deus a lei, o código moral do reino. E quando Jesus sobe a montanha para pregar o Sermão da Montanha, ali ele se apresenta como o próprio Deus, quem vai explicar a respeito da lei dele. Ali já não é mais um intermediário como Moisés foi entre Deus e o povo. Quando Jesus se apresenta no Sermão do Monte, é o próprio legislador, é o autor da lei,
É o autor das Boas Novas apresentando e explicando para o povo a respeito da interpretação eterna dela. E Jesus mostra como que o sistema de governo do reino é contracultural. Ele vai contra tudo que o mundo conhece, tudo que o mundo entende. Ele é paradoxal. Jesus se apresenta e de tudo que ele ensina, ele diz: no reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o primeiro é o último. Quem mais tem, mais reparte. Quem ganha mais, mais entrega. Quem tem mais poder é o que mais obedece. Quem não tem nada, já possui tudo. Quem ama mais, serve mais. Jesus explica que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus também é um tempo futuro, num lugar onde o rei estará presente entre todos aqueles que o servem. Mas o reino de Deus já é presente a partir de agora, porque o reino está presente onde o rei está presente. Os limites da extensão do reino de Jesus, ele se estende para todo o universo onde ele está presente. E quando Jesus ensina, ele diz que já é possível você viver a realidade do reino, da expectativa das coisas futuras, onde não existirá a presença do pecado, onde toda a igreja, a congregação estará reunida para adorar o rei agora. Você pode viver o céu na terra agora. Aquela dimensão daquela realidade espiritual que você expecta, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, onde as suas lágrimas serão recolhidas, o seu pranto será consolado, já é presente, já é agora. Você já pode experimentar esse estado de espírito e a comunhão com o Rei agora. E a pergunta mais importante que se deve fazer depois de um questionamento como esse: onde é o reino de Deus? Quando que ele começa? É já tendo entendido que o reino é todo lugar onde o rei está, é você se perguntar se ele está sentado no trono da sua vida, se o seu coração está ocupado com quem? Quem é que tem governado as suas decisões? Quem é que manda nas suas vontades? Quem é que regula? Quem é que controla os seus desejos? É a sua vontade que prevalece ou é a vontade do rei quem determina os seus passos, quem organiza, orienta os seus pensamentos, quem dita o que pode e o que não pode na sua vida? Qual é o sistema que determina o seu lifestyle, o seu estilo de vida? É o seu ego ou é o seu pai? Quando você ora como Jesus ensinou todos os dias, você repete: Pai, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu? Ou você fala isso da boca para fora e se as pessoas olharem para a sua vida, o que prevalece é a sua vontade. No fundo, você deseja que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A sua vida reflete alguém que já está lá, mas pisando aqui, aguardando a consumação daquilo que ainda há de vir? Ou você está perdido em meio a tantas pessoas procurando o endereço do reino de Deus? Qual que é a sua condição hoje? Porque no reino de Deus, tudo funciona de forma diferente. No reino de Deus, os humildes serão exaltados, os mansos herdarão a terra, os que choram serão consolados. Os perseguidos são bem-aventurados, porque eles sabem que é motivo de muita nobreza poder ser contado como quem serve ao rei, como quem é governado pelo rei. É motivo de muito orgulho ser hostilizado pelo mundo, ser constrangido, ser perseguido por viver a palavra, porque isso é um símbolo, um significado autêntico da sua fé, de que você não se identifica com o reino dos homens e que você está debaixo da autoridade do governo do reino de Deus. Se essa é a sua condição, você tem motivo de ser muito feliz, de celebrar, de comemorar, como Jesus disse: regozijai-vos, alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão. Porque assim como perseguem a você, fizeram com relação aos profetas, e também fizeram e farão com relação a mim, disse o Senhor. Porque se perseguem a mim, que sou o Senhor, também perseguirão a vós, porque vós não sois maiores do que eu sou. Então a pergunta, depois de entendido o que é o reino de Deus, é: você já nasceu de novo? Você já experimenta a comunhão com o rei a partir de agora? Porque o reino de Deus é onde o governo dele se estabelece. É no trono do seu coração. É na determinação da realidade dos seus passos, das decisões da sua vida, do seu estilo de vida. É aquele que molda o seu comportamento. O reino de Deus é um processo que cresce, onde a presença do rei se faz presente, onde ocorre o chamado para a transformação e você se entrega para ser aperfeiçoado pelo rei.
aguardando a expectativa da consumação da promessa futura, de que um dia estaremos todos físico e visivelmente presentes na companhia dele, onde desfrutaremos da plenitude da paz, desfrutaremos de um lugar físico visível onde o Rei está presente, onde a luz, a glória dele é que nos ilumina, onde o sol será dispensado, porque será um astro de menor relevância, onde o pecado não estará presente. E uma vez o pecado em não estando presente e a presença da luz sendo permanente, não haveremos mais na possibilidade de pecar. Por isso, jamais experimentaremos a experiência de morrer. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer a sua face, o seu rosto sobre você e que Ele abençoe tudo que você vier a fazer, que Ele possa estabelecer morada e o trono do seu governo assentado no seu coração. Um grande abraço.